Começar aqui com o Bananinha Eduardo Bolsonaro. Nossa, gente, perrengue chique. Bolsonaro está vivendo um sacrifício. Nossa Senhora, está sofrendo demais lá nos States, viu? Você vê ele na Disney, ninguém diz, né? Ele lá na Disney com a camiseta do Mickey, do Pateta. Ninguém disse que ele está sofrendo, mas ele disse que é um sacrifício que ele está vivendo. Tem matéria na fórum, tem vídeo dele, mas eu não vou botar, não. Vou ler aqui a matéria do Julinho Bittencourt na fórum. Meritocracia, Eduardo Bolsonaro fala do sacrifício de morar nos Estados Unidos com 2 milhões dados pelo pai, né? Realmente, gente. Após passeio na Disney, Eduardo Bolsonaro contou sobre as oportunidades que Deus lhe deu e confessa que gastou mais de R$500 milhão em viagens para bajular magnatas da ultradireita como Donald Trump. É muita cara de pau, né? Ele acha que a gente que tem que pagar para ele ficar aí tramando contra o Brasil, o mundo afora, né? Nossa Senhora. Olha só, nos Estados Unidos, onde é financiado, é matéria do Plínio, tá? Matéria do Plínio. Falei que era do Julinho, mas é do Plínio. Nos Estados Unidos, onde é financiado pelo pai Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro protagonizou mais uma cena patética ao descrever em entrevista à juíza golpista Ludmila Lins Grilo a meritocracia da sua trajetória. A meritocracia do sobrenome, né? Ai, meu Deus, meritocracia hereditária, porque o Bolsonaro tem mérito, né? Ele chegou lá no Congresso e tal. Agora, todos os outros que se elegem ou elegerão com esse sobrenome é por causa do sobrenome dele. E relatar o sacrifício de viver nos Estados Unidos logo após aparecer ao lado da família em passeio na Disney. Ao falar que o bebê está para nascer sob as supostas sanções contra o ministro Alexandre de Moraes e outras autoridades, o filho 03 diz que seu trabalho é fruto da trajetória e das oportunidades que Deus lhe deu. Eduardo ainda confessou que já gastou mais de R$500 milhões para bajular líderes da ultradireita neofascista no mundo. O fato de eu ter conseguido acionar determinados dispositivos, sim, fazem parte de um trabalho internacional. E eu tirei proveito das oportunidades que Deus vem colocando em minha vida. Fui filho do presidente, consegui ter uma votação histórica por causa do meu pai. Me credenciei para ser presidente da CREDEM, Comissão de Relações Exteriores da Câmara, e muita gente falou, não seja, seu pai é presidente, a esquerda vai ficar na primeira fila para tentar destruir você, etc. Encarei esse desafio, me dispus a de viajar muito para o exterior. Muita gente acha que é glamour. Eu poderia dizer aqui que 98% das vezes foi por conta de financiamento próprio. É difícil você citar um número, mas eu não gastei menos de R$500 milhão nessa trajetória toda de 6 anos para cá, entre passagens, hotel e estadia. Mostra as notas, Eduardo, para a gente ver se foi financiamento próprio mesmo ou se foi a Câmara que pagou, né? Porque você era deputado federal e dizia que eram viagens oficiais. Em seguida, Eduardo passa a falar do salário de deputado, que é excelente no Brasil. Porque meu salário é excelente no Brasil, mas quando você sai e vai para um CEPAC na Hungria, um Vox na Espanha, visitar o André Ventura do Chego aqui nos Estados Unidos, é 1 para 6. Então, meu salário, que é um excelente salário no Brasil, nunca atrasado, a minha vida é sensacional financeira. Mas você vem para cá e meu salário passou a ser $5.000 por mês e depois pior, porque acabou o salário. Agora entrou um novo escândalo do pai financiando o filho. Meu pai falou nessa investigação recentemente aberta que me mandou R$2 milhões e muitas pessoas ficaram escandalizadas. Financiamento do ato antidemocrático, etc. E a gente nunca viu nada disso acontecer com a esquerda, sendo que a esquerda sempre fez muito pior. Quando foi que o Lula mandou 2 milhões para um filho dele morar fora? Nunca vi essa notícia, nunca. E aí ele fala assim, ó, se você não foi humilhado, se não fez nenhum sacrifício, você não alcançou o sucesso. Então, a trajetória que estou passando aqui, não reclamo dela. Eu entendo como uma missão. Isso me tira o estresse, me dá o conforto para eu ter a cabeça no lugar e raciocinar para tomar as decisões corretas. De não me assustar quando está passando pelo vale da morte. Porque o Alexandre de Moraes está pedindo para mim, são 12 anos de cadeia. Tudo isso está em risco e não voltar nunca mais para o Brasil. Meu pai ser preso.
Eu posso não vê-lo nunca mais, mas é parte do sacrifício. Tem que arriscar, porque o outro caminho é viver debaixo do que o Moraes disser. É muito sacrificante, né, não, Marcelo Haile? Fala aí pra gente. Você já morou no exterior com 2 milhões de reais, esse sacrifício todo, Marcelo? Não, infelizmente nunca pude fazer esse sacrifício, ter 2 milhões na conta. Fica lá de boa, né? Porque é isso que ele está fazendo, ainda que ele fale, que ele está articulando. Essa articulação até um teto, né, Sinara? Até onde vai isso? Os deputados lá nos Estados Unidos estão com muito trabalho para fazer, para garantir, né, os deputados que ele mantém contato, né? Que é a extrema-direita lá do Partido Republicano. Eles trabalham muito, porque eles estão numa situação bem difícil lá no país, com conflitos se espalhando pelo país, né? Que era algo óbvio que ia acontecer, que vai se aprofundar, como a gente comentou aqui já, vai piorar muito a situação do país. Não vão ficar agora dando atenção para um desocupado que se licenciou do cargo e está lá fazendo esse teatro, que é, na verdade, é tudo combinado. Ele está montando ali um discurso para vender aqui no Brasil em 2026, se for confirmado o candidato, né? Tudo indica que ele é o predileto, né, do Jair Bolsonaro, apesar, mas veja, Sinara, ele é tão ruim, ele não convence nem o papo quintal dele, porque entre todos os nomes da extrema-direita, ele é o mais fraco na Quaest, nas outras pesquisas, é o que menos pontua, é o que mais apanharia do presidente Lula. Então, veja, nem mesmo nos setores conservadores do Brasil, do eleitorado, ele convence o teatro dele, né? E ficou pior ainda, depois de ser revelado isso, que o pai enviou 2 milhões para ele, né? Para ele ficar lá brincando de algo que não existe. Me parece também cada vez mais, até aqueles que os apoiam, etc., já começam a chegar que é tudo uma coisa muito forçada. Há uma grande forçação de barra para uma situação inexistente. Entende? Então está ficando meio caricato. Já isso pode ser que adiante a volta dele. Até porque não tem muito o que fazer. O governo Trump não vai pegar esse abacaxi agora, né, querer ir para cima do Brasil. Não há nenhuma lei internacional sendo desrespeitada pelo governo Lula. O que eles poderiam fazer é o que fizeram com a Rumble semana passada, que se juntou à empresa do Donald Trump, né, que é dona da Truth Social, e entrou com uma ação contra o Moraes, que também não vai dar nada, gente, porque isso aí é teatro. Porque são leis nacionais. As empresas têm que respeitar. Vamos pegar um exemplo bem comum, um carro, um Renault, quando vem para o Brasil ser vendido aqui. Nós temos as normas que foram criadas no governo Getúlio Vargas, que são as normas de segurança para carro, para garrafa térmica, né, para caneca, para cadeira, todos esses objetos, quando entram no Brasil e vice-versa, tem que se adequar às normas, são as DNR, alguma coisa, vocês podem achar, elas são públicas, não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Ou a Rambo abre um escritório aqui no Brasil, ou delega um advogado, ou vai E continuar aí ele processa na justiça brasileira, né? o quê? Aí a Rambo, se processasse o Alexandre de Moraes na justiça brasileira, podia ser que dessem alguma coisa. Sim, aí poderia ter uma continuidade, uma batalha judicial, ok, ele poderia fazer isso. Mas também optou por não fazer. Vai processar nos Estados Unidos um juiz da Suprema Corte do Brasil. Assim, é tosco, entendeu? É tosco. Então, eu tenho sei lá, uma análise que eu tenho tido, que esse teatro do Eduardo Bolsonaro achou o seu teto. Né? Ainda mais agora que está pegando fogo nos Estados Unidos, né? Califórnia em guerra contra o governo Trump, o governador partiu para cima do presidente. Isso pode escalar ainda mais, porque você pode incentivar outros grupos a tomarem atitudes semelhantes de não aceitar as intromissões do governo. Então, o carinha lá, sustentado pelo pai, a essa altura do campeonato, acho que nem entre os dedos ele com 2 filhos, marmanjo com 2 filhos. Marmanjo, barbado, e não quer trabalhar. Então, sabe, porque é como a gente comentou semana passada, assim, quando a gente olha para o eleitorado do Bolsonaro,
boa parte dele também é da classe trabalhadora, a gente não pode esquecer disso. São as Uhum. pessoas, classe média e trabalhadores, que é muito parecido com o eleitorado do presidente Lula. As pessoas chegam uma hora, meu amigo, né, começa a encontrar o seu teto. Então, eu acho que tem ficado cada vez mais patético isso daí. O Marcelo, você acha que ele Hum, está conseguindo combater o comunismo lá na Disney? eu acho que não, viu, Sinara? Esse combate ao comunismo aí não tá Pior com que não tem nada. nenhum personagem da Disney que nem de perto se Nossa, pareça com um comunista, né? pelo Ai, contrário, são Tio todos Patinhas, né? muquirana, né? Que a moeda é amarrada no dedo dele, para não perder nem os 5 centavos dele para fazer as ligações. Vai fritar hambúrguer, bananinha. Isso sim seria um sacrifício, tá? Tá aí tratando os trabalhadores como se fossem imbecis, né? Exato. Pessoal dos imigrantes que trabalham, são trabalhadores. Eu sempre falo que o ódio que o ódio aos imigrantes é ódio aos trabalhadores, que a coisa que os imigrantes fazem nos Estados Unidos, sendo ilegais ou legais, é trabalhar. Eles vão lá para trabalhar, né? Enquanto essas pessoas estão sendo expulsas, trabalhadores, o Eduardo Bolsonaro, que não faz nada, está lá de boa, recebendo dinheirinho do pai e vivendo sob a proteção do Donald Trump. Quer dizer, há imigrantes e imigrantes nessa história, né? Não, o que é mais ridículo ainda, né? Porque essas pessoas que eles estão atacando, né, esses imigrantes dos Estados Unidos, são eleitores dele, né? O que é mais chocante, né? Quando teve a Exatamente. eleição em 22 com Lula, Bolsonaro teve uma votação extraordinária nos Estados Unidos e nos Uhum. colégios trumpistas lá. E os caras ficam atacando o próprio colégio eleitoral deles. É inacreditável. Ontem um cara falou no meu Instagram: ai, mas vocês detestam os Estados Unidos porque querem ficar lá. Eu falei: oxe, a maioria de quem está lá votou no Bolsonaro. É, O Bolsonaro não é a gente que sonha com Miami, né? De viver o sonho americano. Não, não é a gente, não. Você não manda a gente para Cuba, agora estão achando que a gente vai para os Estados Unidos? Que negócio é esse? Vai para os pois Estados Unidos é. para estudar, às vezes, né? Porque os esquerdistas estudam muito. Então, às vezes, vai fazer um doutorado, vai fazer um pós-doutorado, um doutorado em Vai ter professor sociologia. convidado de Duke, sabe? De Harvard, entendeu? Vai ser convidado para fazer palestra, né? É, Esquerda é outro papo, né? chora.